Infinity. Olá, amantes da tecnologia! Aqui é mais uma vez Gustavo Guanabara para a segunda aula do curso de HTML do site guanabara.info. Nessa segunda aula nós vamos falar um pouquinho sobre a formatação de parágrafo, para a gente começar a trabalhar com alguns textos em HTML. Quem não assistiu a primeira aula, que mostra o Olá Mundo, né? Livrem-se da maldição, pelo amor de Deus. E nós vamos trabalhar agora com sites, né? Vamos começar a desenvolver um site, começando pelo texto dele, né? Que é a parte mais importante de um site, é o seu conteúdo. Não adianta você ter um site bonito se você não tem um site com conteúdo. Então vamos começar relembrando rapidinho, né? A gente vai precisar do bloco de notas e do navegador. Como é que a gente vai abrir o bloco de notas? Primeira coisa, nós vamos segurar o botão de janelinha do Windows, aquele que fica lá embaixo, do lado da barra de espaço. Segura esse botão, aperta a letra R para abrir a janela de executar. E vamos digitar Notepad. Ou então você vai lá em iniciar, programas, acessórios, mesma coisa de sempre. O bloco de notas está aberto. Eu vou colocar aqui já direto um documento já com a formatação básica, tá? Que nós já vimos na aula 1. Então aqui eu tenho a área HTML, que é o meu documento. Dentro eu tenho duas áreas. A área de cabeçalho, que vai me definir características do meu site, inclusive o título, como na aula passada. E a área de corpo. Na área de corpo, como eu falei, é o que vai aparecer no teu site. É a cara do teu site, está entre body e barra body. Então o que eu vou fazer aqui é colar um texto, tá? Esse texto eu poderia digitar, mas isso levaria muito tempo. Vou jogar um texto aqui. Então o meu corpo, o corpo da minha página ficou com um texto. Ok? Então tá lá. É um texto até que eu retirei do guanabara.info, que foi o texto de lançamento do iPhone 3G. Então você vê aqui, áreas bem definidas. Aqui é um título, iPhone 3G. Subtítulo, que já era bom, ficou ainda melhor. E aqui eu tenho dois parágrafos, né? Um terceiro parágrafo menorzinho, uma lista. Botei aqui, correspondente internacional Gustavo Guanabara. Certo? Pode parecer, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, correspondente internacional, vou jogar aqui pro cantinho, para ficar mais bonito, né? Olha que beleza. Agora meu site vai ficar legal. Então vamos salvar. Vou salvar esse aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Lembrando, nós vamos salvar dentro da pasta curso HTML. No caso aqui eu joguei no meu desktop. Então vou lá, curso de HTML. E eu vou salvar como pg2.html. Então essa é a minha página 2. Tá? Vou abrir aqui o meu computador. Na pasta meu HTML, lá, já tenho o PG. O PG1 foi da aula passada. E aqui eu tenho o PG2. Vou clicar duas vezes. Vamos ver o resultado. Olha que coisa horrorosa. Você percebe, deixa eu chamar o arquivo aqui, que toda aquela formatação que eu fiz, né, o iPhone 3G, para ele ficar aqui em cima, o subtítulo embaixo, tudo isso foi perdido. Ele escreveu tudo numa tacada só. Ele escreveu tudo de uma vez só. Agora vamos começar a separar isso aqui. Tá? E para isso nós vamos precisar de tags. Vamos lá, primeira coisa, iPhone 3G é o meu título. A tag que nós vamos aprender agora, ela é usada para títulos, que é a tag H1. O que é H1? H1 é header 1, cabeçalho 1. Os títulos que eu posso usar, eu não preciso ter um título só, eu posso ter vários, mas o H1 é o meu título principal. Então eu vou botar H1 e barra H1. Então tudo que estiver entre H1 e barra H1 vai ser o meu título. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Lembrando, salvar, volto aqui no navegador e clico em atualizar. Ou aperto F5. Olha a diferença, certo? Agora eu tenho um subtítulo, o que era bom ficou ainda melhor. Vou voltar lá no meu HTML e vou usar, por exemplo, H2 e barra H2. Vou salvar mais uma vez, voltar no meu navegador e atualizar. Olha só, percebam que a letra do H1 é maior do que a letra do H2. Ao contrário do que muitos podem pensar, o H1, H2 é mais que H1, a letra é maior. Não, a letra é menor, porque isso é uma hierarquia, né? Nós vamos ter letras menores conforme a hierarquia vai aumentando. Voltando aqui ao HTML, a gente vai começar a trabalhar isso aqui como parágrafo. Isso aqui não é H3, né? Não tem subtítulo. Isso aqui são parágrafos. Então todos os parágrafos eu vou marcar com a tag P e o final do parágrafo com a tag barra P. Então eu tenho aqui, marquei o primeiro parágrafo, marquei o segundo parágrafo, barra P aqui,
e vou marcar o terceiro parágrafo. Como eu tinha dito, esses são 3 parágrafos que eu tenho. Vou salvar e atualizar mais uma vez. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Aqui eu tenho uma lista, não é isso? Aqui eu tenho uma lista de situações, listas de características do aparelho. Então eu venho aqui, para cada uma delas, eu quero escrever e pular para a linha de baixo. Eu poderia criar cada uma como um parágrafo, mas vou mostrar uma outra tag, que é a tag BR, que significa Break Row, ou quebra de linha. Então eu vou fazer um BR aqui atrás de cada uma. Certo? E esse último aqui, eu já vi que não adiantou nada, então eu vou tirar esse espação que eu fiz na frente. Não adianta você colocar espaço em HTML. Vou criar mais um parágrafo aqui. /p. Então, salvando mais uma vez, voltando ao navegador e atualizando. Olha a diferença. Percebam o seguinte, o P, cada vez que eu fecho o /p, ele dá um espaço em branco, isso é, um parágrafo, ele tem um espaço entre um e outro. E o BR não. Cada BR, por exemplo, atrás de cada título desse aqui, de cada tópico, eu botei um BR, para ele pular para a linha de baixo. Então, ele deu um salto sem dar um espaço. Então, a diferença entre o P e o BR é que um pula 2 linhas, um é um parágrafo, e o outro é uma quebra simples de linha. Esse correspondente internacional Gustavo Guanabara, tá vendo lá? Tem o correspondente internacional, o Gustavo Guanabara eu quero embaixo. Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui, eu posso até escrever do lado, mas se eu botar um BR aqui, ele vai quebrar. Mesmo estando os dois na mesma linha, ele vai fazer uma quebra na hora de exibir. Vou salvar mais uma vez, atualizar. Nunca se esqueçam de salvar e atualizar. Aqui, quebrou a linha. Essa aula que a gente montou agora, ela mostra como os parágrafos se comportam, certo? Para finalizar, eu vou mostrar subparâmetros. O que são subparâmetros? São características que a gente pode alterar numa tag. Por exemplo, vou vir aqui nesse P e vou botar um subparâmetro. Isso é, a minha tag é P, mas eu vou botar uma característica dele, que é o align igual, e entre aspas, center. O que significa isso? Eu tenho um parágrafo que ele vai estar alinhado ao centro. Cuidado, quando as pessoas erram muito confundindo align com GN com align, assim, tá? Porque parece alinhamento. Então, isso daqui está completamente errado. Cuidado, tá? É ALIGN e não NG. Preste atenção. Vou salvar e vou voltar ao navegador. Está alinhado à esquerda. Vou atualizar. Ele alinhou ao centro. Certo? Na verdade, eu queria na direita. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, tiro o center e coloco direita, que é right. Vou salvar mais uma vez e atualizar. Certo? Esse parâmetro align também serve para títulos e subtítulos. Por exemplo, vou voltar aqui para o HTML e vou ver lá no H1, vou botar align center. E vou fazer a mesma coisa para esse H2. E vou fazer o seguinte, eu vou diminuir para H3. Vou voltar para H3, para a gente não... Você não tem a obrigação de seguir H1, H2, H3. Quanto menor o número, menor é o título. Certo? Então, eu vou botar aqui também um align com center. Salvando. E atualizando. Certo? Então, o título ficou centralizado. Então, a gente aprendeu hoje que a gente consegue ter parâmetros dentro de tags. Então, nós aprendemos separar o texto em parágrafo, fazer quebras de linhas e configurar, manipular como esse parágrafo vai ficar na minha tela. Ok? Eu espero que todos tenham entendido, que nenhuma dúvida fique no ar. Se tiver, comentem aí no post que a gente tira a dúvida de vocês. Ok? Então, gente, muito obrigado. Aguardem a próxima aula, que nós vamos trabalhar muitas tags novas. Mas treinem lá o H1, o P, o BR, o align. Ok? Até lá. Valeu!